No vídeo de hoje eu vou falar sobre acidente de trânsito com ciclista. Eu resolvi trazer esse assunto no canal porque no Brasil a gente não está acostumado nem a ter ciclista, né, no trânsito, pelo menos, por exemplo, em São Paulo, de onde veio, é difícil ter ciclista, até que atualmente, assim, nos últimos tempos, antes de eu mudar, ainda tinha um pouco do bike sharing, tem algumas ciclofaixas em algumas avenidas, mas não é uma coisa do dia a dia, não é uma coisa que a gente está acostumada, não é uma coisa que a gente sabe os direitos, né? E aqui na Holanda, como todo mundo sabe, o ciclista é parte muito importante do trânsito, porque em muitos lugares, inclusive, eles são a maioria, né? No centro da cidade tem mais ciclista do que motorista de carro, né? Do que gente dirigindo carro. As cidades aqui são feitas e pensadas para o ciclista muito mais do que para o carro. Então, eu ouvi alguns relatos em relação a acidentes e tem uma dinâmica muito interessante nessa questão do ciclista aqui na Holanda, que é diferente do Brasil e é diferente do que a gente poderia imaginar, na minha opinião. Então, por isso que eu resolvi trazer esse assunto aqui no canal, que é muito importante a gente saber disso, né? Eu basicamente me locomovo nessa cidade de bicicleta. Raramente eu saio de carro. Na verdade, só saio de carro quando vai em outra cidade ou quando vai comprar uma coisa muito pesada que não dá para trazer na bike. De resto, tudo é bike. E eu mesma, até bem pouco tempo, coisa de um mês, eu não sabia do que eu vou falar neste vídeo. Então você preste atenção, porque o que você deve fazer e o que acontece se você estiver de bicicleta, por exemplo, e for atropelado por um motorista de carro, né? Alguém num carro. E acho importante também, para quem está direto de carro aqui, entender as implicações disso, porque se você atropelar um ciclista, vai ser um grande problema para a sua vida. Então, vamos à parte prática da história, que é, primeiro de tudo, o que fazer, né? Tanto se for um motorista quanto se você for um ciclista, mas principalmente se você for um ciclista, mas pro final do vídeo vocês vão entender por quê. O que acontece se você sofrer um acidente de trânsito, mesmo que sejam dois carros ou duas bicicletas, ou um carro, uma bicicleta, um pedestre, uma bicicleta, um pedestre, um carro, não importa. Um acidente de trânsito, o que a gente tem que fazer? Então, primeiro de tudo é o que se fala em qualquer lugar do mundo, né? Se colocar numa posição segura. Então, se sofreu um acidente num lugar movimentado, né? Vou sempre partir do propósito, se você sofreu um acidente, mas tá tudo minimamente bem a ponto de você conseguir levantar e, sei lá, sair da rua sem estar na calçada. Não que você não tenha se machucado nada, mas você não tá tão machucado a ponto de, sei lá, tá inconsciente ou não, né, ter que não se mexer para esperar a ambulância. Então vamos partir de uma situação que você tá minimamente capaz de fazer as coisas. Então, primeira coisa, se colocar em segurança. Sofreu um acidente no meio da rua, vamos para a calçada. Na instrução que eu li sobre isso, de um escritório de advocacia que corrobora o que eu já tinha ouvido antes, ele fala para vocês colocar no lugar seguro, ligar para o 112, que é o número de emergência da Holanda. Então, bombeiro, ambulância, polícia, é sempre 112. Você vai sempre ligar para o 112, porque a polícia precisa ser envolvida para fazer meio que um BO, porque isso é parte importante, né, da questão da seguradora. Então a seguradora precisa ter essa ocorrência de forma mais oficial, e para isso é importante que a polícia esteja presente, até para também ter um elemento neutro no meio dessa conversa. É também aconselhado que você mantenha calma e não entre em discussão com a outra parte envolvida, né? Tente não discutir, tente não entrar no mérito de quem tá certo e o que tá errado, e principalmente tente tirar fotos, né? Pegar os dados, tirar foto da placa do carro que te atropelou, se possível tirar foto ou fazer um vídeo da situação ali, né, da posição que ficou o carro, enfim, coisas que possam te ajudar a provar o que aconteceu. Se houverem testemunhas, tentar pegar o contato dessas testemunhas, porque você pode precisar dessas testemunhas. E nesse interim, se você ligou para o 112, né, eles vão te perguntar como você está se sentindo, eles já vão ter provavelmente mandado uma ambulância, que seja para ver você pessoalmente, ver se está tudo bem, ou se for o caso, te levar para o hospital. Mas basicamente, esses assim, são os passos básicos que você tem que seguir quando sofrer um acidente. Mas aqui eu vou falar de uma outra coisa, vou começar a dar alguns exemplos para vocês entenderem a logística desse negócio. Então, assim, a questão toda é você tirar foto, você pegar testemunhas para provar de quem foi a culpa. E por que tem essa história de provar de quem foi a culpa? Porque aqui na Holanda, mesmo que o ciclista esteja errado, então vamos supor que você, como ciclista, estava lá pedalando, o farol estava vermelho para você como ciclista e você cruzou o farol vermelho. E nesta de cruzar o farol vermelho, um carro te atropelou. Ou seja, a culpa, nesse
neste caso, nesse exemplo hipotético, é sua como ciclista, porque você furou o farol vermelho do ciclista. Por quê? Mesmo que a culpa seja sua, né, ou do ciclista, nesse caso, nesse exemplo hipotético, o ciclista ainda tem direito a receber uma indenização do seguro de pelo menos 50% do valor do dano. Ou seja, e aí é que eu, né, falei mais no começo, para você prestar atenção também como motorista. Mesmo que o ciclista estiver errado, o motorista ainda tem que arcar com danos do ciclista. E quando a gente fala em danos, os danos podem ser, assim, coisas, né, a gente pensa danos, a gente pensa, sei lá, bicicleta que estragou, a bicicleta você vai pagar metade do custo da bicicleta. E aí, tem muita gente que vai pensar assim, mas quanto custa uma bicicleta? Uma bicicleta, né, a maioria das pessoas anda aqui de bicicleta velha. Quanto custa uma bicicleta velha? 50 euros, vou pagar 25 euros, ou que custe 100 euros, vou pagar 50 euros, não é muita coisa. Mas pensa que tem gente que tem o quê? Bicicleta elétrica, que é bem mais cara. Uma bicicleta elétrica não é menos de 1.000 euros. Então, assim, né, esse é um dos danos. Outros danos que podem ser pleiteados pelo ciclista são danos psicológicos, porque ele pode sofrer danos psicológicos, ele pode arranjar um advogado e alegar que ele sofreu danos psicológicos. E danos físicos, né? Ele foi atropelado, sofreu um acidente, caiu, bateu a cabeça, sei lá o que aconteceu, foi pro hospital. Com tudo isso, tendo seguro-saúde, que todo mundo é obrigado a ter, ele pode não ter pago, pode ter coisas que foram pagas pelo convênio que não são cobertas, e aí ele pagou do próprio bolso, ele pode pedir isso, ele pode pedir, por exemplo, uma compensação porque ele teve que pagar o AR risco por causa desse atendimento médico. Então, assim, as despesas podem ser grandes. Dano, pelo que eu entendi nessa história, eles podem alegar uma série de danos, né? E entrando com um advogado, tem aí uma série de dinheiros que você, como motorista, pode ter que pagar, ou que o motorista pode ter que pagar para você como ciclista. E aí eu vou dar alguns exemplos de pessoas que eu conheço, que aconteceram, né, ou pessoas que eu conversei, que aconteceram essa questão de estar numa bicicleta e sofrer um acidente. O primeiro é um amigo do meu marido, que sofreu um acidente, nesse caso a culpa não era dele, a culpa foi do motorista, o motorista ali na hora, inclusive, assumiu que a culpa foi dele. Acho que também era uma questão que eu não tinha como ele não assumir a culpa, porque aconteceu numa rotatória que a prioridade é do ciclista, então não adiantava nem o cara mentir, né? E esse amigo, na verdade, ele ficou bem machucado, ele foi pro hospital, ele ficou inclusive internado alguns dias, ele até hoje, já faz um ano que aconteceu, acho que um pouco mais de um ano que aconteceu esse acidente, ele ainda está afastado do trabalho por sequelas desse acidente. E, inclusive, ele, né, tá num processo, porque não é de uma hora para outra, mas está num processo de talvez aí se aposentar por invalidez. Então, assim, desta história, o que tiramos? Primeiro, em certas situações, não adianta, se você for motorista, né, não adianta você querer mentir, porque só vai complicar mais a sua situação. Então, é melhor, de repente, não falar nada e pensar depois o que você vai dizer se for, né, se você for o motorista errado nessa questão, e se preparar o bolso, né, para desembolsar aí um valor, porque você vai ter que, imagina o tanto de danos que esse cara pode pedir. Eu não sei se no caso desse amigo, se ele pediu, entrou com o advogado e pediu, mas ele pode pedir inclusive danos futuros, né? E se ele entrar realmente numa situação de invalidez, ele pode pleitear com o motorista do carro algum dano em relação a isso, porque se ele está afastado, ele não está recebendo 100% do salário, se não me engano, esse tipo de afastamento aqui gera 70% do salário. Então ele pode pedir, por exemplo, esses 30% que ele deixou de ganhar, ele pode pedir danos futuros, né? Então, imagina a dor de cabeça se esse motorista não tinha um seguro que chama liability. Eu não sei o nome desse seguro em português, eu acho que deve ser seguros para terceiros, né? Danos a terceiros. Que aí, se você tem esse seguro, você consegue usar esse seguro num caso desse para pagar esse dano a esse ciclista. Se você não tem, você vai pagar do seu próprio bolso. Enfim. Aqui na Holanda, acho que vale muito a pena fazer esse seguro de liability, porque as pessoas, primeiro que como é o país do seguro, as pessoas têm uma cultura de não só de fazer mais seguro, mas de pedir as coisas, de pedir indenização, de ir atrás, porque tem mais acesso à informação, porque sabem melhor os direitos delas, e tem essa questão de que eles estão esperando que você tenha um seguro para cobrir isso. Então,
Eu acho que, né, hoje que eu ouço essas questões da bicicleta, quando eu cheguei, o meu marido fez esse seguro para mim, eu achei que era um exagero, mas hoje em dia eu entendo que realmente é necessário, porque até eu mesmo, como ciclista, posso atropelar outro ciclista e estando errada, eu também poderia ter que pagar aí algum dano para esse outro ciclista. Então esse é um exemplo que é assim, acho que o extremo, né, de o cara estar errado, de ter machucado muito o ciclista e de ter que pagar todo o prejuízo e correr o risco, se já não aconteceu, que eu realmente não sei, mas se não correr o risco de ter que pagar inclusive danos futuros porque ele estava errado na situação, atropelou um ciclista e causou um monte de prejuízos para essa pessoa. Um outro exemplo que eu queria trazer muito aqui foi uma pessoa num dos grupos que eu tô que sofreu esse acidente. E acho que é algo que me foi assim, eu já queria falar sobre isso, mas essa história foi o que mais me deu um grito assim para preciso fazer esse vídeo. Por quê? Porque essa pessoa sofreu um acidente leve, então não teve assim grandes problemas, teve uma leve concussão, que é quando você, por exemplo, não sofre um traumatismo craniano, mas você bate a cabeça e fica até meio, não, talvez não super confuso assim, mas também não fica normal, né? Aquele susto da hora. E essa pessoa, quando ela sofreu o acidente, foi justamente isso, né? Naquele susto de ser atropelado, porque imagina o susto que é você ser atropelado por um carro estando numa bicicleta, eu não quero nem imaginar. Mas imagina que naquele susto, ela caiu, né? O carro parou, veio conversar com ela, chamaram chamaram a polícia chegou, e quando a polícia chegou, o motorista do carro começou a dizer que ela estava errada, que ela tinha feito algo errado. Eu não lembro exatamente como foi a situação, mas eu lembro que o motorista começou a dizer que ela estava errada. E a polícia começou a perguntar para ela a versão dela, mas você estava errado mesmo, né? Você fez errado ou não? E ela na hora, primeiro não quis responder, depois a polícia continuou insistindo, não, você estava ou não errada, você fez ou você não fez o que ele está dizendo que você fez. E ela meio que concordou, só que depois ela foi pro hospital, teve essa história, né, que no hospital falaram que ela teve uma concussão, aí ela deu aquela acalmada, baixada na adrenalina, e ela começou a pensar e recapitular o que tinha acontecido, e ela viu que não, que na verdade ela estava certa, que ela tinha feito certo. E o motorista, na hora ali do acidente, da ocorrência com a polícia, induziu ela a falar que ela estava errada. E aí ela acabou tendo que ir atrás dos direitos dela, acho que, se não me engano, nesse caso ela foi no Jurídico Loquete, que até eu falei para ela, você pode tentar ir no Jurídico Loquete para conversar, para ver se vale a pena ir atrás, colocar advogado e tudo mais. E aí ela trouxe essa questão, né, porque de início, quando ela colocou no grupo, ela nem sabia se estava errado ou não, tinha acabado de acontecer o acidente, e depois que ela foi recapitulando, mas aí ela achou, inclusive, isso na internet, pesquisando, indo atrás, que mesmo quando você está errado, você, como ciclista, você ainda tem direito a pelo menos 50% de indenização do seu prejuízo. E aí, no fim, no caso dela, ela depois foi recapitular e lembrar que, na verdade, ela estava certa. Então, assim, um conselho, né, para quando a gente... Tem algumas coisas que a gente tem que já pensar antes de acontecer, mesmo que nunca aconteça, para no momento que acontecer, você lembrar assim, poxa, lembra daquilo que a Aline falou no vídeo? Ou, né, o que aconteceria se eu fizesse, se acontecer tal coisa, o que eu deveria fazer? Essa é uma situação. Não deixar ninguém, se você tem assim, 10% de dúvida que foi culpa sua, ou não, melhor não falar nada, melhor falar, não sei, estou confusa, não me sinto bem, estou nervosa, não quero falar e dar um chega pra lá em todo mundo e não responder nada, do que testemunhar contra você mesmo para depois você ter que provar que você estava certa. Muito embora tenha gente que se propõe a testemunhar, por exemplo, a favor de você, que acabou vendo ali o acidente, é melhor você não testemunhar contra você mesmo quando você tem, assim, mesmo que seja pouca dúvida, é melhor você não testemunhar contra você, é melhor você não falar nada, é melhor você se reservar o direito de ficar calado no momento e deixar para resolver isso depois, quando você dá uma acalmada, baixa adrenalina, do que você falar ali qualquer coisa e depois isso contar contra você e você ter que correr atrás de contrapor algo que você disse. Então, o recado desse vídeo é: sofreu um acidente? Lembre-se de ligar para a polícia, lembre-se de não dar sua versão a não ser que você tenha certeza da sua versão. Considere que mesmo quando você levanta e sai andando, você pode ainda estar um pouco confuso, você pode ainda estar no efeito da super adrenalina, então
Se é para dar uma versão errada, dá a versão de que você estava certo na situação. É melhor do que assumir que você está errado quando você estava certo. E principalmente, lembre-se que aqui na Holanda, atropelar um ciclista é, em 99% dos casos, né, um motorista atropelar um ciclista, em 99% dos casos, é o motorista estar errado. A grande chance é sempre do motorista estar errado, porque na verdade, é muito mais fácil provar que o motorista está errado do que o ciclista. Então, assim, aqui a coisa realmente privilegia as bicicletas, privilegia o ciclista. Então, você, como ciclista, tenha isso em mente. Você, como motorista, tome muito cuidado com os ciclistas, preste muita atenção no trânsito, porque mesmo estando certo, você ainda pode ter um grande prejuízo se atropelar um ciclista. E estou falando só se nesse sentido que você atropela um ciclista e o ciclista sai andando. Imagina quando você atropela e causa realmente lesões graves ou até mata um ciclista, porque isso também acontece. E aí acho que é uma culpa, um peso que eu não vou nem citar neste vídeo, não vou nem ousar dizer o que acontece se você matar um ciclista, porque realmente eu não sei. E eu prefiro nem lidar com essa possibilidade, porque aí é coisa pesada, é coisa que você deveria procurar um advogado mesmo como motorista para lidar, porque também cada caso é um caso. E é isso, gente. Espero que eu tenha esclarecido um pouco essa questão, que é uma coisa que a gente não pensa, eu não pensava nisso, mas que é uma parte importante do nosso dia a dia aqui na Holanda, tanto para quem é motorista de carro quanto para quem é ciclista. Então, se tiverem dúvidas sobre isso, não sei se eu consigo responder tudo honestamente, mas coloquem aqui, porque também muitas vezes vem dúvidas que levantam pontos importantes e que me fazem querer ir atrás e pesquisar e saber até para minha própria informação. Então, se vocês têm dúvidas em relação a isso, coloquem aqui nos comentários. Se vocês já passaram por alguma situação dessa de ser atropelado ou de ser o atropelador aqui na Holanda, também contem aqui pra mim, que eu gosto de ouvir dessas experiências e ver no que deu. Deixa um like neste vídeo, assina o canal se você ainda não está inscrito, se inscreva, que isso ajuda o canal a crescer. Compartilhe esse vídeo com alguém, porque é de extrema importância saber essas coisas, e muito obrigada por me assistir.